Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Dando início a esta sessão solene de entrega de título de cidadão bauruense ao professor doutor Paulo César Razucchi, esta Casa de Leis sente-se honrada em prestar esta homenagem. Solicito ao senhor secretário, nobre vereador Locadora, que proceda à chamada dos vereadores que se encontram no plenário e das autoridades presentes que compõem esta sessão. Boa tarde a todos. Benedito Roberto Meira, Guilherme Berriel Cardoso, José Roberto Martins Segala, Chiara Raniele Baceto, Edmilson Marinho da Silva Júnior e Estela Alexandre Almagro. Também a presença do Major Tiago Carvalho de Barros Moura, representando o comandante da Base de Apoio Regional de Bauru, Coronel Flexa. Lido, senhor presidente. Muito obrigado. Esta presidência lembra a todos os presentes que esta sessão solene foi convocada para dar cumprimento ao Decreto Legislativo número 2124, de autoria do vereador Guilherme Berriel Cardoso, que concede o título de cidadão bauruense ao professor doutor Paulo César Razucchi. Por gentileza, todos em pé, por favor, aqueles que puderem. Invocando a proteção de Deus, juntamente com todos os presentes, damos início a esta sessão solene. Podem se sentar. Convidamos os presentes para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro. Deus futuro estrela, essa grandeza, terra adorada.
mas serves a justiça Cavazoli, verás que o filho meu não foge à luta, defende quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Convido o vereador Guilherme Berriel Cardoso para que proceda à entrega do título de cidadão bauruense ao professor doutor Paulo César Razuc. Convido agora a senhora Fernanda Ubaide, assessora do vereador Guilherme Berriel Cardoso, a fazer a entrega de um ramalhete de flores à esposa do homenageado, senhora Alda da Silva Costa Razuc. Fará uso da tribuna, neste momento, o vereador Guilherme Berriel Cardoso. Boa tarde a todos. Prazer poder receber todos vocês aqui nessa casa, num momento tão especial, para mim, que é essa entrega de título de cidadão bauruense, para o professor Razuc, que, professor, é uma alegria enorme poder conceder esse título, na condição de vereador, conceder esse título para o senhor, que é uma pessoa especial, que é uma pessoa que sempre levou o nome da cidade, que viveu, abraçou a cidade, vive desde do meio da década de 60 aqui em Bauru, constituiu família aqui em Bauru, levou o nome da cidade nos 4 cantos do mundo, através da profissão que o senhor escolheu, que o senhor abraçou, né? Sempre assim, com muita competência, né? Representando a cidade de Bauru, que não é para menos, né? Pela capacidade do senhor como pessoa, como profissional, né? Toda a inspiração para uma geração de engenheiros mecânicos. Uma inspiração muito grande, desde 73, dando aula. Primeiro na FEB, na Fundação Educacional de Bauru, e depois na Unesp, né, com a encampação em 88. Uma trajetória de 1973 até 2012, uma trajetória exemplar, professor, né? E tudo, eu estou até emocionado em falar isso para o senhor, porque eu tenho uma ligação muito forte com o senhor, né? E que prazer poder, na condição de vereador, dar esse título para o senhor. Primeiro, pelo profissional que o senhor foi, né? Como eu disse, uma inspiração para muitos engenheiros mecânicos formados em Bauru têm o senhor como referência. É um profissional capacitadíssimo, chegou no ápice da carreira universitária, né? Como professor titular, livre docente, né? Em 1990, quando eu entrei na Unesp, o senhor era o único professor do Departamento de Engenharia Mecânica com doutorado. Até para os outros colegas, o senhor foi uma inspiração de mostrar o caminho a ser percorrido pelo departamento inteiro, né? Então,
tudo, pelo vice-reitor, pelo período que o senhor foi vice-reitor da Unesp, de 2001 a 2005, levando o nome de Bauru, né? Levando o nome da Unesp Campus de Bauru. Né? O senhor chegou, olha, o ápice só seria se o senhor fosse reitor. O senhor chegou ali, ó, do lado do ápice, né? Tanto como professor, como pesquisador, como docente, mas também dentro da carreira universitária como vice-reitor e fazendo uma gestão brilhante, né? O filho da minha ex-esposa fazia engenharia mecânica em Ilha Solteira, daí um dia eu fui lá em Ilha Solteira, mas que orgulho quando eu vi uma placa de inauguração de uma sala e o nome do senhor como vice-reitor na placa. O senhor não acredita o orgulho que eu tive, que eu tenho pela pessoa do senhor, né? Por tudo isso, o senhor é uma referência mundial, professor, em projetos de equipamento de operações unitárias. O senhor foi um professor totalmente diferenciado, que o senhor tinha, não era só dentro da faculdade, o senhor tinha uma experiência de indústria, uma vivência de indústria que, assim, complementava tudo isso que o senhor tinha de bagagem nas aulas que o senhor dava, né? Então, é muito prazeroso para mim esse momento, poder homenagear o senhor, né? Primeiro, como profissional, por tudo isso que eu falei, né? Como pessoa, que o senhor, na minha opinião, né? O senhor é uma alma evoluída, o senhor tem uma sensibilidade espiritual muito grande mesmo. Assim, a gente que conhecia o senhor dentro da faculdade e sabia de tudo isso, pela capacidade que o senhor é como pessoa, mas a população de Bauru não conhecia esse lado do senhor. Só foi quando o senhor se aposentou da Unesp e começou a escrever as colunas que o senhor faz no JC, no Jornal da Cidade, é que a população também da cidade pôde usufruir um pouco dessa sensibilidade que o senhor tem como pessoa, né? Como ser humano, que é diferenciado, né? O senhor é uma mente diferenciada. O senhor fala 6 idiomas fluentemente. O senhor não tem como negar, professor. O senhor é uma pessoa diferenciada, uma humildade, né? Eu acho que isso que é o diferencial do senhor. Por todo o conhecimento que o senhor tem, o senhor continua sendo uma pessoa humilde, né? No trato com as pessoas, né? Um exemplo realmente. E, além de tudo isso que eu falei do senhor como profissional, que o senhor chegou no ápice da carreira acadêmica, como pessoa, essa pessoa extraordinária que o senhor é, a gratidão pessoal que eu tenho pelo senhor. Nossa Senhora, professor, até me emociono em falar isso. Gente, porque eu tive, como eu sou um profissional dedicado à refrigeração, minha vida profissional é refrigeração, e o senhor foi um dos meus professores na graduação, na disciplina de transferência de calor, né, termodinâmica. Então, eu sempre tive essa ligação com a refrigeração, né, que até hoje eu vivo da refrigeração, fabrico gelo, estudo refrigeração, procuro ser um profissional mais atualizado possível, né, porque quando você ama o que você faz, né, você sempre, né, estudar nunca é chato, né, sempre é prazeroso, né, essa convivência que a gente foi tendo ao longo da graduação e depois, quando eu fiz a especialização em refrigeração e ar-condicionado, que o senhor foi o meu orientador, né? E a gente foi construindo um relacionamento. E, quando o senhor decidiu ser o meu orientador no mestrado, professor, eu lembro até hoje a cena, eu estava na sala do departamento, o senhor dividia a sala com o Vicente, tinha acabado de fazer a especialização, daí eu perguntei para o senhor, convidei o senhor, falei, professor, o senhor pode ser meu orientador? Aquele sim que o senhor falou na hora para mim, professor, mudou minha vida. Porque eu tive acesso ao mestrado em engenharia industrial na Unesp, que, se não fosse a confiança que o senhor depositou em mim naquele momento,
eu não teria evoluído na minha carreira, teria só acabado na especialização, né? Então, nesse ponto, foi maravilhoso para mim. O senhor abriu uma porta para mim, que teve assim, que eu trilhei um caminho que, para mim, só me engrandeceu como profissional, né? Fazendo o mestrado de engenharia industrial. E, quando eu defendi o mestrado, que o professor Antônio Moreira estava na banca, e ele me convidou para fazer o doutorado em São Carlos, nossa, só isso, professor, só esses 5 que o senhor falou lá atrás, professor, só a oportunidade de ter ido para São Carlos, professor, fazer um doutorado. Eu que peguei muito a transição da Unesp, em termos de infraestrutura, de tudo, que nem se compara à Unesp em 1990, quando eu entrei, com hoje, em 2024, a infraestrutura que tem, a capacitação dos professores hoje, né? É outra Unesp, Bauru. Eu peguei tanto que a minha turma é o último currículo da UB, né? Então, eu peguei muito a transição de tudo, em termos de infraestrutura, do campus. E daí, a hora que eu chego em São Carlos, meu Deus, é Disneylândia ali. Ali, para o engenheiro, é Disneylândia. A infraestrutura que tinha em São Carlos, eu falei, nossa, é outro mundo, eu nunca tinha ido para lá. Eu acostumado com a infraestrutura que a Unesp tinha. Então, quando cheguei em São Carlos e vi, nossa senhora, ter tido aula, apesar de não ter acabado, professor, eu fiz todas as disciplinas, tive aula com professores assim maravilhosos. Eu estava vendo outro dia um professor que eu tive aula lá de matemática para engenheiros, o cara escreveu o livro do Santos Dumont. O cara era uma cabeça. No núcleo de engenharia térmicas e fluidos foi onde eu comecei. O nível dos professores, o nível de pesquisa, é assim, não deve nada para que outros centros no mundo, outros centros de excelência, não deve nada para outros centros de excelência em termos de pesquisa. Então, tudo isso que eu vivi, apesar de não ter acabado o doutorado, assim, eu saí outro profissional. Outro profissional. Abriu muito a minha cabeça. Então, tudo isso, professor, foi graças àquele sim, lá atrás, que o senhor deu para mim, esse voto de confiança que o senhor deu lá atrás para mim, que eu pude prosseguir nos meus estudos e acabar o mestrado, apesar de não ter acabado o doutorado, foi uma experiência incrível, incrível, né? Até para me achar mesmo, porque eu vi que o meu negócio é minha empresa mesmo, né? Apesar de fui longe demais até, né? E saí com sensação de dever cumprido. Então, tudo isso que eu vivi profissionalmente foi graças ao sim que o senhor deu lá atrás. Então, pelo que o senhor representou profissionalmente, pela pessoa que o senhor é, pelo que o senhor me ajudou, assim, gratidão eterna que eu tenho para o senhor. Isso que eu estou fazendo para o senhor, ainda estou em déficit com o senhor, viu? Por tudo que o senhor fez por mim, né? Então, é um prazer para mim poder dar essa homenagem para o senhor. E tudo que o senhor representou por Bauru, tudo que o senhor representou pela cidade, né? Levando o nome da cidade aos 4 cantos do mundo de uma maneira sempre positiva. Sempre positiva. Isso que é legal. Quando é negativo, não dá, né? Tem que ser sempre positivo. Então, o senhor sempre levou o nome de Bauru, sempre enaltecendo a cidade de uma maneira positiva, né? E é muita alegria para mim esse momento, viu? Parabéns, viu, professor, pela conquista. Está merecido, viu? O senhor fez muito pela cidade já, viu? Obrigado, obrigado, presidente. Convido agora o homenageado, o Dr. Paulo César Razuk, a fazer uso da palavra.
nobre vereador, professor Segala, que preside essa sessão, satisfação em revê-lo. Prazer é meu. Imensa satisfação em estar aqui. Ao saudá-lo, professor Segala, cumprimento todos os integrantes do Legislativo desta Casa de Lei, especialmente o nobre vereador Guilherme Berriel. Satisfação também encontrar aqui amigo e irmão, Coronel Meira, Alda, minha esposa e companheira, senhoras e senhores. Infelizmente, ainda são poucos os que reconhecem a existência de uma grande verdade na vida, a impermanência. Eu sempre me lembro dela e do processo dinâmico onde estamos inseridos. Embora tudo esteja sempre em mudança, sempre mudando, embora tudo passe tão rápido, não podemos perder a percepção de que existem momentos especiais em nossas vidas. Momentos que precisam ser registrados em nossa memória e relembrados sempre. Esse é um deles. E agradeço a esta casa por me proporcionar este momento. Caro Guilherme, tenho certeza que, a partir de hoje, porto o título de cidadão bauruense com muita responsabilidade. Eu considero a responsabilidade como algo necessário e saudável em nossa vida. A responsabilidade sempre nos acossa. Ela nos fala por intermédio da nossa consciência, por intermédio de nossa angústia, por intermédio de nossos sentimentos de desorientação. Mas eu sei que minha primeira responsabilidade é comigo mesmo, pois dificilmente poderia ter esperança de melhorar o mundo à minha volta se minha própria vida estivesse fora de sincronia. E minha primeira responsabilidade é cumprir meus deveres. Infelizmente, nobre vereador, nossa sociedade enfoca direitos e é uma sociedade que desenvolve receptores. Ao contrário, se nossa sociedade se concentrasse nos deveres e nas obrigações, desenvolveria pessoas preocupadas com o ato de compartilhar, de contribuir. Penso que nenhum sistema político funcionará quando a sociedade é constituída de pessoas inerentemente receptoras. Pessoas, assim, são reativas. Elas estão sempre tentando tomar o que puderem do poder que é público e sempre sentem que não estão recebendo o suficiente. Ao contrário, qualquer sistema político funcionará admiravelmente quando as pessoas estão cientes de seus deveres e contribuem, ao menos, com o mesmo tanto que recebem. E como cada um de nós recebeu talentos e capacidades distintas, é nossa responsabilidade partilhá-los de forma sempre positiva, de forma construtiva. Um governante deve governar, um vereador legislar e fiscalizar, o professor ensinar, um escritor escrever.
é nossa obrigação, é nossa responsabilidade utilizar nossas habilidades para melhorar nossa cidade e, por consequência, nosso mundo. Na verdade, o mundo foi criado para nos passar a ilusão de desconexão. Mas, na verdade, estamos todos interconectados. Eu estou conectado com vocês todos. Estou conectado com a natureza. E isso não é algo que vemos de imediato, mas temos responsabilidades em relação ao que acontece em nossa cidade, em nossa sociedade, em nosso ambiente, e parar de retirar mais do que aquilo que colocamos de volta. Já fiz para o Bauru, e se o Eterno me permitir, quero fazer mais. Tenho certeza, caro Guilherme, que é dessa forma e com esse intuito, que carrego esse título. Com ele, sem dúvida, a minha responsabilidade aumenta. Essa é a segunda vez que eu ocupo essa tribuna, que eu tenho a honra de ocupar essa tribuna. Eu estive aqui entre 2002 e 2001, falando da nossa proposta na campanha reitoral. Nós estávamos em campanha para assumir a reitoria. E a nossa principal bandeira era trazer a reitoria para o interior do Estado. Nós batalhamos 1 ano por isso, junto ao Conselho Universitário. Infelizmente, não conseguimos. Mas, se conseguíssemos, professor Segala, nós teríamos outra batalha, eu e o reitor, porque ele iria querer colocar a reitoria em Botucatu, e eu queria trazê-la para Bauru. Com certeza, com certeza. E com vantagem, né? Bauru tem muito mais infraestrutura logística que Botucatu, principalmente naquela época. Agradeço a todos por estarem aqui hoje, aos meus colegas de departamento, aos convidados. A todos vocês, sou muito grato por compartilharem esse momento comigo. Muito obrigado. Muito bem, Paulo. Neste momento, eu simplesmente deveria dar a sessão por encerrada, mas eu vou quebrar o protocolo. Eu estava falando com meu amigo Vicente, a longevidade às vezes apronta com a gente, porque nos faz unir momentos que estão separados por mais de 50 anos. Eu testemunhei o início do namoro da Alda com o Paulo. O Paulo foi meu aluno na faculdade de engenharia. Dizendo assim, soa pedante para burro, né? Porque dá a impressão que o professor sabe muito mais do que o aluno. Este professor não sabe nem 10% do que sabe este aluno, Paulo. Fui professor dele por circunstâncias, evidentemente. Ele ainda estava fazendo a faculdade. E o Paulo sempre foi um brilhante aluno. Nós lançamos lá uma cadeira, a qual o Guilherme faz várias vezes referência aqui nesta casa, porque era uma cadeira pioneira. Não tinha nem na Faculdade de Engenharia de São Carlos, porque depois tivemos que levar para lá, que era a cadeira de Estudos de Viabilidade Econômica, em que nós nos propunhamos a estudar a eventual viabilidade de execução de qualquer coisa, daquilo que a gente tivesse uma ideia de fazer. Se a memória não estiver me traindo, e provavelmente talvez esteja, mas eu me lembro muito bem de que o Paulo fez o trabalho em parceria com o Joaquim Briguente.
E, se eu não estiver enganado, o seu trabalho era sobre um estudo de viabilidade econômica de implantação de uma indústria de suco de laranja. Era isso, Paulo? Isso tem 50 anos de idade. E esses trabalhos de viabilidade eram tão bons, porque os alunos eram tão bons. Eu sou apaixonado, não pelo Unesp, eu sou apaixonado pela Fundação Educacional de Bauru. E os alunos eram tão bons, fizeram um trabalho de tanta qualidade, porque eram alunos de último ano, que, em conversa com o prefeito Luiz Edmundo Kolbe, nós trouxemos para esta Casa de Leis um projeto de criação de um prêmio aqui para avaliar, ano a ano, os melhores trabalhos que pudessem ser investidos aqui em Bauru. Se isso tivesse tido continuidade, Bauru hoje poderia ser muito diferente do que é, porque vários projetos foram feitos lá naquela ocasião. Eu vou citar um deles, para os senhores lembrarem. O cemitério vertical que nós temos aqui em Bauru, que existe em pouquíssimas cidades, é um projeto que saiu lá da nossa cadeira. Então, Bauru poderia estar muito melhor se tivesse dado continuidade a esse projeto de avaliar ano a ano os serviços, os projetos que os alunos faziam. O de você estava impecável, viu, Paulo? Eu só não lembro a nota que eu dei, mas espero que tenha sido a máxima. Paulo, quero dizer a você que você é tudo isso que o Guilherme falou. Você é um orgulho para nós. Eu tenho muita honra de não ter sido seu professor, seu colega de engenharia, seu colega de Fundação Educacional e, nos últimos tempos, de Unesp. Você é uma mente brilhante, um amigo espetacular, um amigo que honra qualquer um que tenha a sua amizade. Então, esse título é muito merecido. Você, tenho certeza, o honrará como cidadão bauruense cada vez mais ainda. Parabéns, viu, Paulo? Eu declaro encerrada essa sessão.